Problemas e soluções de uma das maiores economias do estado de São Paulo. A cidade em destaque de hoje do NGT Cidades é Osasco. Eu recebo nos estúdios o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Valmir Pracidelli. Deputado, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Prazer é meu, eu que agradeço a presença aqui, estar participando com você nesse programa. Valmir, você sai como candidato agora do Partido dos Trabalhadores contra aí o atual prefeitura que o senhor participou, né? O atual prefeito, Jorge Lapas, esteve aqui nos estúdios, eu cheguei a perguntar para ele se tinha algum ressentimento ter deixado o Partido dos Trabalhadores, e ele disse que teve, sim, um ressentimento. O senhor foi contra, né? O senhor era vice-prefeito do Jorge Lapas e foi contra ele deixar aí a legenda. Tem algum ressentimento? Como vai ser essa campanha para o Partido dos Trabalhadores aí fazer oposição a praticamente um governo que foi tocado aí por vocês? Olha, Viviane, na realidade a nossa campanha não é uma campanha contra o atual prefeito. A nossa campanha é uma campanha para que a gente possa construir um novo modelo de gestão. Eu fui vice-prefeito do atual prefeito até janeiro de 2015, quando tive que renunciar para tomar posse como deputado federal. Da nossa parte, não há ressentimento. O que há ressentimento é o ressentimento da cidade, que vem demonstrando esse ressentimento desde os primeiros dias do governo do atual prefeito. O que houve, na realidade, foi durante todo esse tempo, o tempo que eu fui vice-prefeito e posteriormente como deputado, muitas conversas no sentido de que nós precisávamos melhorar a gestão da cidade de Osasco. Veja, você iniciou dizendo que Osasco é uma das maiores cidades do estado de São Paulo e do país. No entanto, a sua gestão administrativa tem deixado muito a desejar em muitas áreas de necessidade da população. E desde o início desse mandato, durante todo o mandato, nós vimos apresentando ao prefeito questionamentos com relação aos rumos que a cidade estava tomando em função da gestão. Infelizmente, a opção dele, ao deixar o partido, foi uma opção de continuar fazendo uma gestão naquele rumo, né? E não há porquê, eu fui contrário a deixar o partido, porque eu achava que ele deixasse o partido, porque eu achava que precisava corrigir esses rumos. Na minha opinião, a saída dele do PT nem esconderia os erros e nem permitiria que as pessoas visualizassem melhor eventuais acertos. Então não havia essa necessidade. Quando ele diz que não havia espaço no PT, é também uma coisa que me causa estranheza. Porque veja, ele se filiou ao PT em 2008, vindo do PSDB. Ele foi filiado ao PSDB e se filiou no PT em 2008, já como secretário do partido na cidade. Foi secretário de obras, foi secretário de governo e foi candidato a prefeito e prefeito. Então, mais espaço do que isso é impossível ser dado para uma pessoa, porque ele galgou os passos mais representativos na gestão do ex-prefeito Emídio e depois virou o candidato. Então, nos causou estranheza nesse sentido. Agora, repito, a nossa candidatura é uma candidatura para que a gente possa construir um modelo de gestão que considere o desenvolvimento necessário para a cidade de Osasco crescer no conjunto da sua população, com inclusão social, com democracia, com participação das pessoas, quer dizer, construir, como o nosso slogan diz, um Osasco como você quer. Na verdade, falta então mais participação, faltou isso na última gestão, maior participação aí do morador de Osasco para opinar e decidir aí as questões da cidade? Sem dúvida nenhuma, veja, a eleição de 2012 foi uma eleição bastante tumultuada, nós tivemos que fazer a troca de candidato. Claro. E a chapa Jorge Lapas, Valmir Pracidelli, assumiu 30 dias antes da eleição, 34 dias antes da eleição. Naquela oportunidade, se a gente considerar a votação da cidade, nós tivemos em torno de 25% dos votos da cidade. Significa que nós não tínhamos, naquele cenário, uma aprovação do conjunto da cidade.
Se nós não tínhamos uma aprovação da conjunto da cidade, pelas circunstâncias da campanha, pela discussão, pelo debate político que estava colocado, era preciso que nós abríssemos o diálogo de forma mais intensa com a população, na construção de caminhos que eram questionados pela população. Veja, é inadmissível e não é possível aceitar que uma cidade, que é o segundo PIB do Estado, é o nono PIB do país, não tenha médico e remédio nas unidades de saúde, não tenha materiais básicos para atender a demanda das pessoas, não tenha o coletor para coletar sangue das pessoas, né, que vão fazer exame de sangue e tem que voltar para casa porque os postos de saúde não têm o coletor. Então nós não podemos permitir isso. Este debate, que é um debate franco e sincero, o que queremos fazer com as pessoas? Nós precisamos fazer uma gestão da cidade de Osasco à altura das necessidades da população da cidade de Osasco. Deputado, o senhor citou aí a saúde, né? Na sua opinião, a saúde é realmente aí o ponto mais fraco da atual gestão? Olha, é aquele ponto onde as pessoas mais questionam e mais reclamam. E a saúde teve avanços significativos que não estão sendo aproveitados pela atual gestão. Veja só, o governo federal, o governo da presidente Dilma, do presidente Lula, encaminhou recursos para a cidade para a construção de 3 unidades de pronto atendimento, 3 UPAs, que foi feito uma na Zona Norte, lá na região da Vila Menck, uma na Zona Sul, na região do Conceição, Jardim Conceição, e uma agora, mais recentemente, no centro. A UPA ela funciona como um pronto-socorro, atende urgência e emergência. As pessoas chegam nos finais de semana, não tem médico para atender. O exame de sangue para um infartado demora 12 horas para vir. Então, veja, nós não estamos sabendo aproveitar este recurso que foi enviado para a nossa cidade com a gestão adequada para que a gente possa atender as pessoas. E por isso tem sido uma das maiores reclamações da população. Deputado, a gente faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Tá joia, obrigado. O NGT Cidades de hoje está conversando com um candidato à Prefeitura de Osasco pelo Partido dos Trabalhadores, Valmir Pracidelli. Fique com a gente faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O NGT Cidades está de volta. A cidade em destaque de hoje é Osasco. Para falar sobre problemas e soluções para a cidade, eu converso com o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Valmir Pracidelli. Deputado, nesse segundo bloco eu queria que a gente falasse especialmente de um assunto. O senhor esteve à frente da Secretaria de Esportes da cidade de Osasco, né? E esporte, a gente acabou aí de ver as Olimpíadas, né? O brasileiro como o esporte uniu aí todos os brasileiros, esse momento aí de união, né? Isso aconteceu também na cidade de Osasco, né? O time de vôlei, que Osasco sempre teve muito carinho, o time de futebol, né? Realmente isso faz a diferença, né? Não, sem dúvida nenhuma. Há uma paixão do povo brasileiro e, evidentemente, da cidade de Osasco pelo esporte. Eu tive uma maior atuação nessa área quando fui secretário de esportes da cidade. Tenho o orgulho, inclusive, de ter criado o Grêmio Esportivo Osasco, né, que hoje, depois passou a ser o Audax, chegou a ser vice-campeão estadual na primeira divisão do futebol paulista. Agora, veja, Viviane, esse debate é um debate que é importante a gente fazer, mas nós precisamos considerar que a cidade precisa ir além do investimento no esporte, do chamado esporte de alto rendimento, que é importante para que possa valorizar a cidade, para que possa, vamos dizer, dar ânimo moral à sua população e a população passa a torcer. Mas a gente precisa ter políticas que possam permitir que a população pratique mais esportes e pratique atividades físicas. Isso é que é fundamental numa gestão de governo. Nós podemos ajudar, investir
apoiar o esporte, o chamado esporte de alto rendimento, aqueles atletas, sejam nos esportes coletivos ou individuais, que disputam as competições. Mas nós precisamos investir, né, na geração de mais atletas, portanto, ampliar a atuação, em especial na periferia, da possibilidade de que as crianças, os jovens, possam praticar mais esportes, e nós precisamos investir e intensificar as ações para que a população como um todo pratique atividade física, porque quando a população pratica mais atividade física, você também tem uma redução de custos na saúde, você também tem uma qualidade de vida melhor. E os nossos próprios esportivos, infelizmente, continuam com muita deficiência, muito deterioradas, com a sua infraestrutura muito ruim, né? E nós precisamos criar políticas, né, que permitam que as pessoas façam as suas atividades, né? Além da reforma, da manutenção destes espaços esportivos, nós precisamos criar instrumentos, e consta no nosso programa de governo, permitindo que profissionais da área de educação acompanhem, em especial nas unidades de saúde, né, a atividade física dos idosos, por exemplo. É possível montar grupos de idosos que façam caminhadas com acompanhamento do médico, com acompanhamento do profissional da saúde. Para quê? Para que a gente melhore a qualidade de vida, que menos gente busquem remédios nas unidades de saúde e busquem mais uma interação social. Saiam das suas casas, porque muitas vezes, eu tive essa oportunidade de ver isso como secretário de esportes, muitas vezes mulheres idosas, principalmente mulheres, mas também homens, eles têm os seus problemas familiares, né? Problema de financeiro, às vezes problema de violência, às vezes problema de relacionamento com filhos, com maridos, etc., que estas atividades permitem, né, que eles diminuam a intensidade desses problemas, permitem que eles vivam uma vida social melhor. E a gente quer fazer isso, além, evidentemente, da recuperação de um projeto que eu fiz na secretaria na época, que é o projeto Desafio, que inclui crianças da periferia para atividades esportivas com financiamento privado, através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. E nós fazíamos isso, nós atendimos mais de 1.500 crianças. E um detalhe, atendimos crianças portadoras de deficiência física, para fazer atividades de natação, por exemplo. Se a gente puder dar transporte, uniforme para essas crianças e colocar os professores a essa disposição, nós faremos muitos jovens, muitas crianças praticarem atividades físicas, e em especial os portadores de necessidades especiais. Isso é muito interessante, né? E quando a gente fala de esporte, né, você citou aí a importância das crianças, envolver as crianças em atividades físicas, a gente fala também aí um pouco de educação, né? O que está faltando na cidade de Osasco na área de educação, na sua opinião, deputado? O que falta são várias questões. Primeiro, a valorização dos profissionais da educação, especialmente os professores. Os professores da cidade de Osasco têm o menor salário da nossa região. Então, nós precisamos valorizar os professores inicialmente. Acabar com uma coisa que há muitos anos tem na cidade, que é o chamado processo seletivo, e fazer os concursos públicos para contratar os professores através de concursos públicos, porque ele vira efetivo, terá uma garantia maior, né, do seu trabalho, portanto, uma estabilidade maior pessoal e uma estabilidade maior para as crianças e para as famílias que são atendidas. Segunda coisa, nós não podemos permitir mais que a nossa cidade não entregue os uniformes escolares ou entregue o uniforme de verão do início do ano no inverno, como tem acontecido em algumas escolas. Nós precisamos dar os uniformes e materiais escolares no início do ano. Terceiro, nós precisamos buscar a construção da escola em tempo integral. Para isso, nós vamos retomar o projeto Escolinha do Futuro, com atividade física, esportiva e cultural para as crianças, para esse conceito já iniciar na base. E nós vamos ter, evidentemente, um diálogo diferente com a população na questão das creches. Creche, a partir do governo do presidente Lula, deixou de ser um equipamento de assistência social, passou a ser um equipamento de educação. Porque o conceito precisa ser que o ser humano
precisa de educação desde do seu nascimento. Portanto, ainda bebê, ele precisa buscar essa socialização, ele precisa buscar essa convivência e esse aprendizado na família e na escola. Então, a creche passou a ser um instrumento de educação. O presidente Lula criou o Fundeb, aliás, o prefeito Haddad foi ministro da Educação, foi ele que criou isso, criou o Fundeb, ampliou os recursos para a educação, colocou a creche dentro da educação, tirando da assistência, ampliou o ensino fundamental de 8 para 9 anos e nós precisamos ampliar as vagas em creche. O que tem acontecido em Osasco é que as vagas em creche estão sendo destinadas em meio período quando tem. A presidente Dilma encaminhou recursos para a construção de 9 novas unidades de creche na cidade. Agora, não é para meio período. Nós precisamos dar à creche o período integral, porque as mães e os pais precisam trabalhar. Sem dúvida. E a criança não pode ficar meio período sem ter a condição de ir para a creche. Esses conceitos são conceitos que nós queremos debater e implementar, né, e debater agora na campanha e implementar, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro de 2017. O NGT Cidades está conversando com um candidato à Prefeitura de Osasco pelo Partido dos Trabalhadores, Valmir Pracidelli. A gente faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Fique com a gente. O NGT Cidades está de volta. Eu estou conversando com um candidato à Prefeitura da cidade de Osasco pelo Partido dos Trabalhadores, Valmir Pracidelli. Deputado, nesse bloco eu queria que a gente falasse um pouquinho aí sobre o planejamento da cidade de Osasco, né? O senhor citava comigo aí que o plano diretor precisa ser atualizado, é isso mesmo? Sem dúvida nenhuma. A cidade de Osasco é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos e está se verticalizando de forma não planejada. Isso tem proporcionado, em especial na periferia da cidade, uma dificuldade de mobilidade, por exemplo. Se retira de alguns terrenos 4, 5 famílias que moram em algumas casas e se constrói uma torre de apartamento que vão morar 40, 50 famílias. Isso aumenta o número de veículos, isso aumenta a circulação de pessoas e não está havendo um planejamento para que isso aconteça. E não está havendo, evidentemente, um estudo de impacto de mobilidade, um estudo de impacto daquilo que causaria de transtorno do conjunto do bairro. O que está havendo na cidade é um privilégio das construtoras e um privilégio das incorporadoras imobiliárias. A especulação imobiliária tem agido na cidade de Osasco de forma intensa. Nós queremos fazer um debate, reorganizar o plano diretor, fazer um planejamento de crescimento da cidade de Osasco para que ela não se torne no futuro uma cidade dormitório. Uma cidade dormitório não é só aquela que tem moradores de classe pobre, não é só uma Coab, como às vezes as pessoas falam. Uma cidade dormitório também pode ser uma cidade de renda mediana, e isso tem acontecido em Osasco. O problema é que não permitirá que a cidade tenha um seu crescimento e o seu desenvolvimento econômico com a inclusão das pessoas. Então nós queremos fazer um debate bastante sério nesta área. E queremos, evidentemente, discutir a questão de mobilidade, discutir a questão do esporte, que você já me perguntou no bloco passado, discutir a questão da cultura. A juventude da cidade de Osasco tem tido dificuldade, né, de espaços culturais, não até por falta de espaço. Nós temos alguns espaços culturais, mas nós precisamos ter uma política cultural. Claro. Nós vamos fazer uma ampliação dos recursos da cultura no orçamento. Hoje o recurso da cultura é em torno de 0,6%. Nós ampliaremos para 2% o recurso do orçamento para a cultura, exatamente para a gente dar condição de investimentos nesta área que permitirão, sem dúvida nenhuma, uma maior qualidade de vida. Outro debate que nós queremos fazer é com relação à destinação dos resíduos sólidos. A cidade de Osasco, uma cidade grande como Osasco, não pode permitir que apenas 1% dos seus resíduos sólidos sejam reciclados. Nós precisamos ter uma política de coleta seletiva do lixo da nossa cidade. Não privilegiar as grandes empresas e não entrar num debate que está se tentando entrar de fazer incinerador em Osasco. Esse é um debate que
que volta para trás tudo aquilo que nós estamos discutindo com relação à preservação da nossa natureza. Nós vamos implementar uma política de reciclagem, investindo nas cooperativas, nos catadores, para que a gente possa fazer do nosso lixo uma riqueza de retorno para a cidade. Deputado, eu queria então, para encerrar, que você falasse um pouquinho aí sobre sua trajetória política. Viviane, eu participo de política há muitos anos. Desde bastante jovem, eu iniciei a minha participação política ainda nas comunidades de jovens da Igreja Católica. Eu participava de um grupo de jovens numa igreja ali do bairro do quilômetro 18, onde eu nasci e morei quase que toda a minha vida. Hoje eu moro no Bela Vista. E desde aquela época, a gente fazia o debate, vivíamos um período ainda de final de ditadura militar, as pessoas não tinham oportunidade de participar da política, não tinha democracia, e a juventude, como é próprio da juventude, na minha época, nós questionávamos, nós queríamos participar da vida política nacional. E eu comecei a participei do movimento sindical, fui metalúrgico, trabalhei na Brobovelli, trabalhei em tantas outras empresas, fui militante sindical e desde essa época tenho uma atuação política. Me filiei ao PT com 16 anos de idade, então passei a maior parte da minha vida ajudando a construir esse partido que fez muito pelo Brasil, né, que governou, que incluiu milhões de brasileiros e que criou políticas importantes que certamente servirão para o futuro do país. E participei também da administração pública. Fui vereador na cidade de Osasco, fui secretário de esportes, fui presidente da CEAGESP, que é a maior central de abastecimento do país e da América Latina. Então eu tenho uma experiência administrativa. Hoje, como deputado federal, tenho convivido com realidades bastante diferentes por esse Brasil afora, na relação com os deputados, com os movimentos que nos procuram lá em Brasília, e me sinto absolutamente preparado, em condições de poder fazer da nossa cidade a cidade como você quer. Por isso, sou candidato a prefeito. Deputado, a gente conversava, né, você citou aí que foi um dos fundadores aí do Partido dos Trabalhadores, né? O senhor, como um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, quando vê o partido aí envolvido aí nessa crise política, né, o senhor tem algum ressentimento disso? E como isso se espelha na campanha, né? Que esse ano a gente tem uma campanha muito curta, né? Uma campanha que a gente fala que o grande desafio é, além de passar para o eleitor, né, toda a sua experiência, as suas propostas, a gente tem que convencer, o político tem que convencer o eleitor que é só com política mesmo que a gente muda esse país e é preciso acreditar. Olha, eu tenho absoluta tranquilidade para que a gente possa falar sobre a questão da ética na política. E tenho essa tranquilidade pela convivência no Partido dos Trabalhadores e pela convivência nos movimentos sociais, no movimento sindical que tive a minha vida inteira. A essência da política, ela é fundamental para que as pessoas possam organizar o país e para que a gente possa buscar a qualidade de vida das pessoas, a construção de uma sociedade onde todos possam ter oportunidades iguais. E o Partido dos Trabalhadores tem dado a sua contribuição. Infelizmente, o debate e a disputa política, né, e os interesses de setores encastelados no Estado, né, daqueles que sempre nos combateram, implementaram uma lógica de criminalização do Partido dos Trabalhadores. Nós temos tranquilidade com isso. Quem cometeu erros, evidentemente precisa pagar pelo seu erro, independente de partido, independente de posição política, independente se é no poder público ou privado. Quem cometeu desvios, quem cometeu erros, precisa pagar por esses erros. Agora, nós permitimos, isso nós podemos falar com tranquilidade, que a população pudesse acompanhar aquilo que estava acontecendo. E sempre foi escondido. Nós tivemos governo que tinha o tal do engavetador geral da República, que não permitia que as coisas fossem apuradas. O que nós encontramos, né, claramente nas reportagens da maioria da imprensa, nas divulgações que fazem, é uma seletividade contra o Partido dos Trabalhadores e contra aquelas pessoas que, porventura, são acusadas de alguma coisa, de algum ilícito, mas sem provas, são condenadas pela mídia e são condenadas por esse setor.
há um abuso do Ministério Público. E claramente esse abuso tem sido mostrado e foi agora até questionado recentemente por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que questionou, e nós concordamos com o questionamento dele, mas que tem sido uma pessoa que tem partidarizado o debate do ódio. Este ministro praticamente tem vestido a camisa de um determinado partido para atacar o Partido dos Trabalhadores. Então, esse debate nós queremos fazer com tranquilidade. E as pessoas que hoje têm a oportunidade de acompanhar, né, não apenas através da imprensa, mas através das redes sociais, que permite que as pessoas busquem mais informações, vão perceber que o Partido dos Trabalhadores está sendo atacado muito mais pelos acertos que teve, pelas mudanças que fez no Brasil, pelas prioridades que executou nos seus governos, investindo na população mais pobre. A cidade de Osasco foi bastante beneficiada com os recursos do governo federal. Nós fizemos muitas moradias, investimentos em infraestrutura, acabamos com algumas favelas e algumas regiões importantes. Nós tivemos investimentos em saúde, eu já falei aqui, em segurança pública, em muitas áreas, criação do FIES, criação do ProUni, colocamos jovens, né, negros da periferia nas universidades, porque antes não tinha espaço. Então, somos atacados muito mais por esses acertos do que dos erros. E os erros, repito, que todos os partidos podem cometer, precisam ser apurados, independente se são de pessoas que atuam na atividade pública ou privada. Precisam ser apurados, precisa se dar o direito do contraditório, precisa se dar o direito da ampla defesa, que é o que a Constituição permite. Não é o que está acontecendo agora, infelizmente, né, no plano federal, com a substituição de um governo eleito legitimamente por 54 milhões de pessoas e que está sendo caçado por um golpe parlamentar, por um golpe institucional, por um golpe midiático, né, em função de interesses de preservar uma casta que sempre teve no comando do país e que estava sendo excluída desse comando do país. Deputado, para a gente encerrar, eu queria que você se despedisse aí do telespectador do NGT Cidades, falando aí por que o senhor é o melhor candidato aí à prefeitura da cidade de Osasco. Olha, eu quero dizer que eu, como falei, me sinto absolutamente preparado para governar a cidade de Osasco, porque conheço a cidade de Osasco, nasci, fui criado, sempre trabalhei e estudei na cidade de Osasco e sei das necessidades que a população de Osasco tem em serviços de qualidade do poder público, em especial na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, que tem sido bastante cobrado pelo conjunto das pessoas, né? Mas que nós precisamos avançar muito mais em investimentos no esporte, na prática de atividade física, investimentos na cultura, investimentos na mobilidade urbana, no planejamento e crescimento da cidade e quero, evidentemente, fazer um governo que possa permitir que as pessoas façam a sua opinião prevalecer em detrimento de interesses econômicos que têm sido privilegiados na nossa cidade. Por isso quero, evidentemente, fazer a campanha ouvindo as pessoas. Nós estamos fazendo esse debate nas ruas, nós estamos ouvindo as pessoas, transmitindo diretamente pela internet, né? Então, nós queremos fazer um governo desta forma, permitir que a gente possa ter transparência na gestão e ter efetivamente uma participação maior do conjunto da população. Por isso, quero ser prefeito da cidade de Osasco e peço, evidentemente, o apoio de todos os osasquenses nesse sentido. Muito obrigada pela sua presença, deputado. Sucesso aí na campanha. Eu que agradeço e espero estar aqui em outras oportunidades. Com certeza. Obrigado. Esse foi o candidato à Prefeitura de Osasco pelo Partido dos Trabalhadores, Valmir Pracidelli. O NGT Cidades fica por aqui. Eu te aguardo na próxima edição. Até mais.